Olá a todos, essa é a disciplina de Física Zero, meu nome é Olavo e esta é a primeira aula de funções compostas e inversas. Vamos começar primeiro falando das funções compostas, porque depois eu posso definir as funções inversas em termos das compostas. Então, a ideia é a seguinte: nós sempre pensamos numa função como sendo uma relação entre os conjuntos, podem ser A e B, se a função for f, que pegam um valor de x em A e levam um valor de f de x em B. Ora, mas nada impede que eu agora pegue este valor de f de x que está no conjunto B e através da função g eu leve esse valor a um conjunto C. Então, se f é a função f de x, a função g vai ser a função g de f de x. Não é isso? Está aqui? Se nós chamássemos f de x igual a y, então isso aqui seria nada mais nada menos que g de y, ou, se preferirem, g de f de x. Então a função composta nada mais é que uma função que usa uma outra função e, portanto, um outro conjunto como uma espécie de mediador. Então, nesse exemplo aqui, a função g, a função composta g f, que a gente escreve desta maneira que está aqui, g composta com f, ou g de f de x, também é uma outra maneira de se escrever, ela é uma função que pega o conjunto A e leva no conjunto C. Vejam aqui a seta vermelha. Ó. No conjunto A ao conjunto C. Né? Então, o conjunto A é o domínio e o conjunto C é o contradomínio dessa função, sendo que todos os valores tais que g de f de x existe são os elementos que formam a imagem da função de g, tá certo? Isso é muito importante. Então, o conceito é extremamente simples. A função composta é simplesmente uma função de uma função. E, na verdade, nós podemos fazer esse pula-pula com um número qualquer de conjuntos que a gente queira e de funções que a gente queira. Então, eu posso escrever uma coisa desse tipo aqui, como sendo simplesmente uma g da f da h de x. Mas vamos ver, através de alguns exemplos, como é que isso realmente funciona. Vamos lá. Essas são as notações que nós já tínhamos estabelecido na imagem anterior. Então vejam, a f da g de x pode ser representada simplesmente como fog. Você aplica primeiro a g e depois, em cima do resultado da aplicação da g, você aplica a f. No segundo caso, você faz o oposto. Você aplica primeiro a f e depois você aplica no resultado a g, que é o que está escrito aqui também. E agora você pode, inclusive, aplicar a f nela mesma. Não há nenhuma razão pela qual não se possa compor uma função com ela mesma. Aí, nesse caso, você tem uma relação como essa aqui. Vamos trabalhar com esse exemplo aqui. Então, nós temos a função f de x, que é igual a 2x mais 1, e nós temos a função g de x, que é 4x menos 3. Vamos acompanhar por essa sequência que está mostrada aqui no painel à direita. Veja, nós queremos calcular f composta com g de x, que é a mesma coisa que f de g de x. Então, o que eu faço? Eu primeiro vejo quem é a f. A f, nesse caso específico, é 2x mais 1. Por que eu começo com a f? Porque a g é justamente quem vai ocupar o lugar do x. Não é f de g de x? Então, se a f de x é isso, a f de g de x é como se tivesse um buraco no x que vai ser ocupado pela função g.
Então eu simplesmente removo o x e coloco no lugar dele o g de x. Então a f de g de x é simplesmente 2x, g de x mais 1. Eu agora sei quem é o g de x, é isso que está aqui, e eu simplesmente coloco. Então, ao fazer as simplificações, eu obtenho esse resultado aqui, que é o resultado, depois de simplificado, que está sendo apresentado aqui embaixo. Então, é realmente muito simples se obter uma função composta. Vamos pegar aqui um exercício e resolver esse exercício. Primeiro, fazer um mais simplesinho. Então, a figura aqui, ela representa parte do gráfico de uma função g, é uma função quadrática, e nós dizemos que a f é a função módulo. Acabamos de estudar a função módulo, né? Então, a pergunta que se faz é qual é o valor da f composta com g no ponto menos 3. Ora, f composta com g no ponto menos 3 é a mesma coisa que dizer f de g de menos 3. Mas quem é o g de menos 3? Está explicitado aqui. O g de menos 3 é igual a menos 4. Então, nós temos aqui a f de menos 4. Mas a f de x não é módulo de x? Então, esse aqui é o módulo de menos 4. Mas o módulo de menos 4, nós já sabemos, é 4. Então, a solução é a letra D. Vamos para um segundo exercício, mais um complexo um pouquinho, de um concurso do ITA. Não tem nenhuma dificuldade também não. Veja, o que ele pede nesse exercício é para se encontrar G composta com F, mas no ponto y menos 1. Tá certo? Então é isso que se deseja saber. Então a primeira coisa que eu preciso saber é quem é a composta de F, de G com a F no ponto x, que é igual a G de f de x. Ora, mesma ideia. Quem é a g de x? A g de x é x menos 1. Então, a g de f de x é a f de x menos 1. Mas quem é f de x? X ao quadrado mais 1. Menos 1, que é igual a x ao quadrado. Então, agora eu já sei quem é a composta da f, da g com a f, no ponto x. Mas ele quer a composta da g com a f no ponto y menos 1. Então, no lugar que tem x, eu vou colocar y menos 1. Era para ser x ao quadrado, fica sendo y menos 1 ao quadrado, que é y ao quadrado menos 2y mais 1. Letra A. Simples, né? Ok. Vamos passar agora para a próxima lição, em que nós vamos ver a noção de função inversa. Obrigado por assistir.